encontro, Senhor, a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus amado, fala, Senhor, conosco, ministra, Senhor, aos nossos corações. E venho agradecer, Senhor, porque o Seu amor está conosco, o Seu amor está aqui. Agradeço, Senhor, por cada vida que está aqui, que o Senhor trouxe, ó Deus amado, para estarmos juntos, Senhor, reunidos, ó Deus amado. Agradeço, Deus amado, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Por isso estamos aqui, por causa da Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que deu, ó Deus amado, a vida, Senhor, por nós, Senhor. Por isso nós estamos reunidos aqui hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por cada vida. Obrigado, Senhor, por cada criança, Deus amado, que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Pai amado. Nos ajuda, Senhor, a sermos exemplos, Senhor, para as nossas crianças, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mostrar, ó Deus amado, o Teu caminho, Senhor. Ó Deus amado, que sigamos juntos, Senhor. Ó Deus amado, sem desviar os nossos olhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai amado, nesse ano que se inicia, Deus amado, a ter uma vida, Senhor, que realmente, Deus amado, alegre o Teu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus amado, louvo e agradeço a Ti, Senhor, por esse tempo, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria estar lendo com os irmãos. É o Salmo 139, é um salmo que eu gosto muito e ele é muito profundo, porque Davi, ele fala ali, quando o bebê ele está no ventre da mãe, né? Quem já foi mãe sabe o que é, um pouquinho do que é isso, né? Então, 139, a gente vai estar lendo do 1 até o 17, amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me assentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, aqui esse abismo quer dizer o Seol, a sepultura, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz e ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido. Aqui esse entretecido é entrelaçar, como fosse linhas que vão se entrelaçando. Esse entretecido é isso, como linhas que vão se entrelaçando, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém? Esse é o Deus que Ele
conhece muito, né, como o salmista fala, que muito antes da palavra sair da nossa boca, Deus já conhece tudo. Deus conhece o nosso pensamento, para onde a gente vai, né, o que a gente vai fazer. Não tem como se esconder de Deus. Às vezes a gente tenta se esconder de Deus, né? Às vezes a gente faz alguma coisa que, né, falo por mim, que eu entristeço a Deus, e às vezes eu quero me esconder, mas como a gente vai se esconder de Deus? Não é possível. E Ele conhece o nosso coração, e se a gente peca, Ele perdoa, né? E o perdão dele, aqui está falando que no 18, está falando dos pensamentos de bem que Deus tem sobre nós. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria e jamais chegaria ao fim, né? Esse é o nosso Deus que nos ama. Eu estava pensando hoje, né? Se a gente olha na palma da nossa mão, alguém tem uma cicatriz na palma da mão? Se alguém tem, é por algum corte, mas ele não saiu aqui do outro lado, né? Se a gente olha na palma da nossa mão, a gente vê que não tem cicatriz. É porque a cicatriz ficou na mão de Jesus, né? E a gente pode ver na nossa mão, a nossa mão sem cicatriz, mas com a certeza que essa cicatriz está na mão de Jesus, que deu a vida por nós. Por isso que a cicatriz não está nas nossas mãos, está nas mãos dele, né? E por amor a nós ele morreu, por amor a nós ele se entregou. Amém? Amém. É meu primeiro culto, né, que eu ministro dirigindo o culto, e é de grande amor e agradecimento a Deus, que mesmo tantas falhas que eu tenho, né, às vezes os irmãos podem olhar para mim e falar: nossa, mas ela acho que quase não falha, né, tão quietinha ali no canto. Só Deus sabe os meus pecados, só Deus sabe quão horrível que eu sou, mas Ele me ama e ama todos nós. A Uida sabe quão terrível eu sou, mas Deus nos ama e por isso nós estamos aqui. Então eu quero agradecer a Deus, agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui, porque é por amor que nós estamos reunidos hoje aqui. Amém. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Vamos nos colocar de pé para a gente adorar o Senhor. Amém. Ele que é digno de toda honra e glória, digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Aleluia. Aquele que é poderoso para perdoar pecados está neste lugar. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Amém, queridos. Feche os seus olhos. Comece a buscar a presença do Senhor. Diz para Ele: Pai, eu estou aqui neste lugar, Senhor. Eu estou aqui a fim de te adorar, a fim de estar na tua presença, em comunhão contigo, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos mais da tua presença, Pai. Esta presença gloriosa. Aleluia, esta presença maravilhosa. Esta presença que nos cura, que nos restaura. Esta presença que nos sara, que nos coloca de pé. Aleluia. Senhor, não nos faça sair deste lugar, não nos faça prosseguir se a tua presença não for conosco, Pai. Nós somos dependentes do Senhor. A nossa alma tem sede de ti, Senhor. Sacia a nossa sede, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos contemplar a tua face, ó Deus. Nós queremos contemplar a tua glória, Pai. Aleluia, e bendizer o teu santo nome. Nós levantamos as nossas mãos, levantamos as nossas vozes, porque reconhecemos o teu senhorio. Aleluia, reconhecemos que tu és o único Deus e não há outro além de ti, Senhor. Para onde iríamos nós?
Para onde fugiríamos nós? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós escolhemos, ó Deus, nos curvar, nos prostrar, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra, nos render à Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é verdade. A Tua palavra é verdade, não há outra verdade além de Ti, não há outra verdade além da Tua palavra, Senhor. Esta palavra pura, aleluia, esta palavra poderosa que ilumina os nossos caminhos, que clareia os nossos passos e nos faz trilhar pelo caminho da verdade, nos faz trilhar pelo caminho da eternidade, este caminho que nos dá a salvação, que nos garante salvação eterna. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, a nossa dependência a Ti, Pai. Nós somos dependentes do Senhor, nós não temos nada além de Ti, Senhor. Não temos nada além de Ti. Toma em nossas mãos nesta noite, no nome de Jesus, nos leva, Senhor, a este lugar de intimidade contigo. Pai, quebranta os nossos corações, para que possamos adorar ao Senhor, aleluia, porque só o Senhor é Deus, porque Tu és santo, aleluia, não há outro Deus além de Ti, aleluia. Obrigado por este amor que é derramado em nossas vidas através de Cristo Jesus, por esta graça maravilhosa, Senhor, que nós recebemos dia após dia, este favor maravilhoso, Pai. Nós somos dependentes do Teu favor, Senhor, nós somos dependentes do Teu favor, aleluia, aleluia. Eu sou dependente do Teu favor, Paizinho. Toma em nossas mãos, Senhor, nos sustenta e nos faz andar na Tua presença, nos faz viver segundo a Tua vontade, Senhor. E por onde quer que nós andarmos, ó Pai, possamos exalar o bom perfume de Cristo, aleluia, contagiando vidas, tocando vidas, sarando vidas, Pai, no nome de Jesus. Esta unção que está sobre nós, aleluia, aleluia, esta unção que está sobre nós para ministrar sobre os cativos, sobre os cansados, sobre os oprimidos, sobre os sobrecarregados, os desanimados, aleluia, que esta unção, Senhor Deus, venha, Pai, contagiar aqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus, vidas sendo restauradas para a honra e glória do Teu nome, Pai, e que o Senhor seja, Senhor, conhecido, anunciado, proclamado nesta cidade, através das nossas vidas, através do nosso testemunho, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, aleluia. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te adorar, porque Tu és o único Deus, aleluia, e não há outro além de Ti. Obrigado por esta graça maravilhosa, Senhor Deus, que flui neste lugar, Senhor, aleluia. Adoremos ao Senhor, aleluia. Maravilhosa graça, amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha vida apagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, aleluia. Maravilhosa graça, o amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Nós que somos livres cantemos. Quem tem poder sobre o pecado, o Seu amor é poderoso
o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, quem é Ele? O poderoso. Aleluia. Maravilhosa graça, amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, cante a Ele. Aleluia. Que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, o amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus.
Nós somos livres, aleluia. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor, somente ao Senhor, somente a Ti, Pai. Nós rendemos aos Teus pés, porque Tu és o nosso Deus. Nós reconhecemos, Senhor, o quanto nós somos dependentes de Ti, Pai. Aleluia, clamemos ao Senhor, amém. Aleluia, o único Deus, soberano, eterno, justo e bom é o Senhor, aleluia. Pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado
eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Eu me rendo, aleluia. eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, Aleluia. o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Diga para Ele nesta noite: Senhor, eu me rendo aos teus pés, eu me lanço aos teus braços. No lugar, Senhor, onde eu encontro refúgio, onde eu encontro paz, onde eu encontro segurança, Senhor, onde eu estou seguro. Neste lugar onde o inimigo, Senhor, não pode me tocar, aleluia. Neste lugar onde o inimigo não pode nos roubar. Neste lugar onde o inimigo não pode, Senhor, matar ou destruir. É na tua presença, é nos teus braços, Senhor, onde nós somos, Pai, guardados, protegidos. É neste lugar, Senhor, que nós queremos estar, Senhor. Oh, Pai, Tu és tão bom, como Tu és tão bom, como Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, obrigado pela provisão. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor está com os teus ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor, para ouvir o clamor da tua igreja, Senhor. Aleluia, aleluia. A tua palavra diz, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque em Ti nós encontramos descanso, Pai. Aleluia, aleluia, nós Te adoramos. Bendito seja o Teu santo nome. Aleluia. Nós queremos Te dar honra e glória e louvor, Senhor, hoje e eternamente. Aleluia, porque Tu és digno, Senhor. Queremos dar-te glórias e louvores. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Queremos dar-te glórias e louvores. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro
dar-te glórias e louvores. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Queremos dar-te glórias e louvores. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Ao Rei eterno, aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra
consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Feche seus olhos, amém, queridos. O Senhor fala no meu coração acerca da letra desta canção. Nós cantamos: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Aleluia. Eu entendo, queridos, que quando nós cantamos, declaramos esta palavra, coroamos a Ti, é que quando nós colocamos o Senhor no centro de todas as coisas, no centro da nossa vida, nós estamos dando a Ele glória e honra. Nós estamos dizendo para Ele: o Senhor é digno da minha vida, e eu me rendo a Ti. Permito que o Senhor venha reinar em mim e sobre mim. Aleluia. E nós precisamos, queridos, convidar o Senhor, aleluia, para estar no centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, e nós coroarmos Ele, honrar Ele em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Já gostaria de chamar o diácono William, amém? Ministro da palavra desta noite. Este homem de Deus que estará compartilhando a palavra do Senhor. Amém, amados? Vamos estar orando, amém? Pela vida do William, ele estará ministrando para nós a palavra do Senhor. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por este momento tão precioso, Pai, que nós podemos nos assentar e quietar o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Eu sei que em todo tempo o Senhor tem ministrado aos nossos corações, mas hoje, de uma maneira especial, nós podemos assentar e ouvir o Senhor falar através da vida do teu filho. Continua usando ele, Senhor Deus, com graça, com autoridade, sabedoria, ousadia e intrepidez, Senhor, no nome de Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, ó Pai, continuar falando e ministrando no nosso coração para que nós possamos ser edificados, curados e sarados para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que nós oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor. Paz. Aí? Todo mundo aí? Toda chamada? Paz, Senhor, irmãos. Muito bom estar aqui mais uma vez, né? Um ano que se inicia. Primeira vez que esse ano que eu estou ministrando a palavra, né? E se a gente se der conta, janeiro já está acabando, né? Já estamos na última semana de janeiro, né? Essa semana acaba. Como voa, né? É, né, Michele? E o que nós fizemos esse mês? Nada. É incrível, né? Como o tempo passa, né? Eu não sei se é coisa da idade, né? Quando a gente era criança, não passava tão rápido assim. Não sei se é só essa a impressão que eu tenho, né? Pra mim chegar até os meus 18 anos demorou muito, né? Agora, para chegar até os 50 tá demorando nada. Eu queria que demorasse, né? Igual, né? Demorou ali, né? Mas é muito bom rever os irmãos, né? A gente não teve domingo passado. Domingo passado, o Tarley veio nos visitar e ele não sabia que o culto era lá em Fujioka, né? É que o pessoal da igreja aí, quando souber que alguém vai vir e tal, né? Dá um toque aí, né? Pra falar que ele veio aqui até apresentar o Tarley, que nos visita, né? O Tarley, a gente teve contato pela internet, ele é amigo do Emerson. E a gente teve contato pela internet aí sobre Nihongo. E a gente está se conhecendo, né, Tarley? Vamos conversando aí, vamos caminhar junto. É muito bom, né? Não sei se todo mundo está sabendo que eu e a Cláudia nós vamos ser vovôs. É que todo lugar que eu vou eu falo, tá? Tá? Se você já ouviu de mim umas 5 vezes, já aguenta aí que até nascer eu vou estar falando. A gente vai ser vovô, né?
Não, meu papel é estragar a criança. Você pode ter certeza. Meu filho vai ficar doido comigo. Ele fala, comigo não era assim. Porque a história é diferente. Nossa Norinha está com 11 semanas já, né? Que era 10, né? Semana passada, 11 semanas já. E em breve estaremos aí com um bebezinho, né? Gritando, vovô. Não vejo a hora. É muito bom, né? Para quem não ia ver nenhum filho crescer, né? Quem conhece a nossa história, eu vou ver os filhos dos meus filhos. Eu estou muito feliz. Esse ano 2026 está sendo, já começou com tudo, né? A gente estava assim, né? Eu e a Cláudia, a gente conversando em casa, né? Que não que eu anseio pelo futuro, mas normalmente eu meio que planejo, né? Alguns alvos para a gente alcançar, a gente coloca palavras, né? Metas e tudo mais, né? Esse ano eu não tinha feito nada, né? Até a palavra, quem escolheu a palavra para nós esse ano foi o Zé, né? Nosso pastor, ele escolheu a palavra crescimento, né? Mal sabia, né? Daí a gente foi, eu acho que numa quinta-feira, um pouquinho, era feriado já, né? Não, era um pouquinho antes do feriado. Eu e a Cláudia, a gente conversando, eu falei assim para ela, o que será que 2026 aguarda para nós, né? O que a gente pode esperar, né? No outro dia, o Gabriel começa a me mandar mensagem, né? E a gente troca poucas mensagens assim, né? O Gabriel é muito direto no que ele quer falar, né? Aí a gente tinha combinado, né? De a gente ir lá, né? Aí ele falou que a esposa dele não estava muito bem. Aí eu falei assim, eu pensei que era influenza, que esse tempo atrás estava com influenza, né? Falei, mas tá bem, precisa de alguma coisa, né? Quer que leva alguma coisa aí? Aí ele falou assim, não. Daí começou meio que um mistério ali nas palavras dele, né? Aí daqui a pouco ele falou assim, eu queria falar pessoalmente. Aí eu falei, não. Aí ele mandou a fotinha do ultrassom, né? Falou assim, aí tá aí seu neto ou sua neta. Nossa, eu tava no banheiro, dei um grito dentro do banheiro. Aí eu saí... eles iam vir em casa, né? Aí eu falei pra Cláudia, sair do banheiro e falei assim, amor, eles não vão vir, a Azul não tá bem. Saí com uma cara meio triste, assim. Aí a Cláudia, o que ela tem? Eu falei assim, nós vamos ser vovôs! Nossa, aí foi, gritaria em casa, até a Sara chorou, mas é uma benção, né? Uma alegria que... Não sei, é uma coisa assim, você que é solteiro ainda, se casa, tá? Você vai saber um outro nível. É igual videogame, vai passando de fase, tá? Você se casa. Depois de casar, tenha filhos. Depois, se você só teve filhos homens, tenha filhos meninas também. Que é tudo diferente, né? É uma coisa de louco, né? Eu achava que eu sabia já criar um filho, né? Mas não sabia criar uma filha, né? E agora a gente passa de fase, né? Ser vovô. É uma benção. Eu vou ser um vô novo ainda, pretendo manter em forma ainda para correr com os nossos netos, né? Mas a gente serve um Deus que é um Deus maravilhoso, sim, mas é totalmente o contrário do nosso Deus ideal. A ideia que a gente tem de Deus. Deus ideal, que eu quero me referir, uma vez eu preguei falando sobre o que é esse Deus ideal, que a gente idealiza, como é esse Deus, o Todo-Poderoso, Criador do Universo, que tem sim, eu não estou negando que Deus não tenha todo o poder, Ele é poderoso sim, porém, esse Deus, Ele escolheu, foi uma coisa que partiu dele, não se revelar no seu poder, mas se revelar principalmente na sua fragilidade. Entendo o que eu vou te dizer. Se você procura nas outras religiões, Deus, Ele não pode ser contrariado. Você já viu os filmes aí, Fúria de Titãs? Lá tem os Zeus, tem os deuses do Olimpo, né? Se você procura na cultura japonesa, né, a história da Amaterasu, né, que é o deus que desce no céu também, né, que tem filhos aqui na Terra. Se você não sabe, a crença no shintoísmo é que o imperador japonês ele é um descendente direto desses deuses, tá? Se você não sabe, é assim. Vou contar uma historinha aqui. Você sabia que depois da Segunda Guerra Mundial, quando acabou a guerra, que o Japão se rendeu, foi a primeira vez que um cidadão comum ouviu a voz do imperador? Você sabia disso? Ninguém ouvia a voz do imperador, porque ninguém tinha direito, um cidadão comum, ele não tinha o direito de ouvir a voz de um descendente de Deus.
Sabia disso? E quando o Japão se rende na guerra, era assim, era mais ou menos assim. Você pode ver que toda a história da guerra, você não vai ver o imperador dando pronunciamento, nada disso, falando para o japonês ir lutar. É sempre o primeiro-ministro, o ministro da guerra, os generais, mas o imperador não falava com o povo. Era sempre aquele cara que estava do lado dele ali, né? E ele falava com aquele cara, era o porta-voz dele, e esse cara falava. E quando as pessoas precisavam falar com ele, falava com esse cara, e esse cara falava com ele. E quando o Japão se rende na guerra, uma das exigências dos americanos foi que o imperador agora ele ia se pronunciar diretamente com a nação. E quando acontece isso, foi através do rádio. Eu tenho uma foto disso num livro em casa, isso aí eu li na história japonesa mesmo, tá? Você vê o semblante de tristeza nessa foto dos japoneses, eles todos assim enfileirados, ouvindo no rádio, e ali está falando que é a primeira vez que alguém ouve a voz do imperador. E o porquê disso? Porque ninguém podia ouvir a voz de Deus. E o nosso Deus, ele se manifesta em carne. A palavra diz que a palavra viva, ela se manifestou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João ele vai falar, e nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E ele fala diretamente conosco. E ainda assim, quando eles vêm ao mundo, se manifesta entre nós, ainda assim o povo esperava um libertador, né? A qualquer momento Jesus ia se manifestar como rei dos judeus, ia libertar do império. Muitas vezes a gente fica esperando esse socorro de Deus também. Hoje, como Jesus não está conosco, a gente se mete em cada enrascada e quer que Deus nos livre, né? E a gente fica querendo que Deus manifeste seu poder para nos tirar dessas enrascadas. E Jesus, quando ele estava aqui com os discípulos falaram, não, Jesus disse que nós vamos para Jerusalém. Os caras falam, agora eu acho que ou a gente vai lá para morrer, ou realmente agora ele vai tomar o reino. E aí, vamos lá para ver qual é que é. E quando Jesus começa a conversar com eles, eu falo assim, é o seguinte, gente, no mundo tereis aflições. É o seguinte, gente, eu vou ser entregue na mão dos pecadores. É o seguinte, gente, eles vão me matar. Que Deus é esse? Que não é que ele morre somente, é um Deus que se deixa matar. Você já parou para pensar nisso? Ele tendo todo o poder, toda a autoridade para dar ordem para os anjos, ele se deixa matar. É um Deus totalmente contrário do que a gente deseja, na verdade. Eu estou falando, hoje a gente entende um pouco do Evangelho, a gente entende um pouco disso, que o Evangelho é totalmente o contrário. Enquanto as pessoas queriam morte aos inimigos, Jesus chega e fala, amai os vossos inimigos. Você está entendendo que é o contrário? Enquanto a gente está querendo a solução dos nossos problemas, Jesus diz que os problemas não vão acabar. Pelo contrário, muitas vezes vão se agravar mais ainda. Só que sempre fala uma coisa para nós: não temas, não tenha medo, ser valente. O que é o medo? Eu estava pesquisando, estava conversando com o Mário sobre isso, né? O Mário, não sei se ele tinha alguma admiração por mim, eu acho que está acabando, né? Que a gente está trabalhando junto, claro. E aí no dia a dia a gente vê como é que é, né, Mário? Os estresses que a gente passa e tudo mais, né? E está sendo muito bom, né? A gente conversa muito, a gente senta lá, conversa muito. Mas assim, eu estava conversando com ele e eu falei assim, cara, eu estava meditando sobre o medo. O que é o medo? Você já parou para pensar o que é o medo? Abra sua Bíblia. Deixa eu ver aqui, meu texto aqui, minha cola. Primeiro, vamos abrir lá em 2 Timóteo 1,7. Deixa eu achar aqui. 2 Timóteo 1,7. Alguém achou? Se achou, pode ler. Um de cada vez, por favor. Não tumultuar o ambiente.
Deus não nos deu o espírito de temor. A gente pode traduzir esse temor por medo. Em japonês é a mesma palavra, que é osore. Osore é medo, né? Não é koai, não. Koai é adjetivo, né? Osore, medo, temor, né? É aquele negócio de você ficar, né, apavorado com alguma coisa. Fala que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de coragem e ousadia. Amém? Jesus, quando ele está subindo, ele fala assim, ó, eu vou para junto do Pai, mas vou deixar com vocês o meu Espírito. Vou deixar, pode responder, não tem medo de errar não, né? Ninguém vai dar risada se errar a resposta não. Ele está acostumado com isso, né? É para pensar só, né? Não tem problema errar na resposta. Vou deixar com vocês o meu Espírito. O que seria esse Espírito que Jesus está deixando? A gente entende como o Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, nos conduz, né? Ele que nos guia, né? É o nosso consolador, orientador e tudo mais. Porém, eu aprendi uma coisa. Essa palavra Espírito, ela está ligada à mentalidade. E eu aprendi um negócio que é o seguinte: o jeito que você faz uma coisa, a mentalidade que você faz uma coisa, é a mentalidade que você faz todas as coisas. Porque esse é teu espírito. Então, o espírito que você faz alguma coisa, que você, sabe, é aquela coisa assim da mentalidade, qual a intenção, né, que você faz aquilo, é a mesma intenção que você faz todas as coisas. Por exemplo, eu por muito tempo, eu cresci no ambiente evangélico, tá? Desde os meus 10 anos de idade eu vivi no ambiente de igreja. Mesmo o tempo que a gente não estava na igreja até os meus 10 anos, meus pais me criaram como se a gente fosse evangélicos, né? Apesar de não frequentar uma igreja. Porém, eu sempre tive muito medo do inferno. Verdade isso, eu tinha muito medo, né? E eu acreditava que por causa dos meus erros, Deus, ele era aquele homem sisudo, né? A imagem que a gente tinha é daquele velhinho de barba branca, né? Que não sei de onde tiraram aquilo, né? Um velho de barba branca e sentado no trono, né? Sério, parece que Deus nunca dá risada, né? Olhando todos os erros que eu cometo, né? Fazendo a listinha para me condenar ao inferno. Então, na minha ideia, não é que me ensinaram isso, tá? Mas foi formado isso na minha cabeça, que eu tinha que servir a Deus para Ele não me condenar ao inferno. E a minha adoração era como se fosse assim: quanto mais eu adoro, mais eu canto para Ele, mais eu dou umas ofertas para Ele, né? A gente vai agradando, como se fosse acumulando milhas, né? Para a gente chegar lá. E se eu faço isso com essa intenção, e entenda com esse espírito, o que eu estou fazendo? Eu não estou sendo um interesseiro? Eu não estou ainda com a intenção de só livrar a minha pele? Porque aqui não existe amor nenhum, gente. Aqui é só o interesse de não ser condenado, de não sofrer o castigo. Está entendendo? Então, a intenção que eu fazia isso era errada. Como que eu posso dizer? Esse espírito, essa intenção do coração era errada. Não envolvia amor, não envolvia querer conhecer a Deus. Eu estava só interessado, sabe no quê? No poder dele. Eu queria o poder dele ao meu favor. E na minha cabeça parecia que era assim: então se eu me aproximo mais dele, eu vou tendo mais acesso a esse poder, de repente minhas orações vão ser atendidas. De repente, e ele tem poder para mim não me lançar no inferno também, então ele vai me levar para junto dele, né? Mas eu não queria ir para junto dele, eu queria ir para um lugar legal. Era isso, pronto, acabou. Eu não sei se você se identifica, se isso acontecer só comigo, tá? Mas aí a gente começa a se guiar pelo medo. Só que como a Sueli deu ali, né? O Espírito de Deus não traz medo, temor, mas sim ousadia, coragem. Tem umas traduções que falam de timidez também, tá? Não entenda o tímido do ser quietinho, tá? É de ser medroso, covarde. Fizeram uma pesquisa
e perguntaram para as pessoas qual que era o maior medo delas. E eu faço essa pergunta para você: qual que é o seu maior medo? Se eu desse uma lista aqui de algumas opções, talvez apareceria para você. Sabe, deram uma lista lá para as pessoas qual que seria o maior medo delas. Sabe o que ganhou? O maior medo era falar em público. O falar em público ganhou da morte, sabia? As pessoas tinham mais medo de falar em público do que de morrer. Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Sabe por quê? Você tem medo do que os outros vão pensar de você. Você tem medo de passar carão. Você tem medo de falar alguma besteira e depois as pessoas falarem: olha lá, o William lá pregou, olha lá, né, Mário, essa semana aí eu confundi um candil lá, né, Mário, a Sara me corrigiu em casa, e depois o Mário também, ele percebeu o erro, e ele falou pra mim também que estava errado, só que daí eu já sabia, eu falei assim: eu me confundi e tal, né. E se eu tivesse algum orgulho, eu ia dar um monte de desculpas e falar: não, sabe o que é e tal, e inventar um monte de coisa lá só para não sair por errado, né? Não, mas foi aquele negócio, errei sim, não tem problema nenhum. Porque a gente tem muito medo do que as pessoas vão achar dos nossos erros. Aí a gente põe uma máscara. A gente põe uma máscara e finge que é um cara legalzinho, né? Mal sabe o que passa aqui dentro. Só Deus sabe disso. E Deus conheceu todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções. E pelo fato dessa história que eu contei do medo do inferno que eu tinha, esse já era um motivo para Deus me condenar ao inferno. Fala assim: seu interesseiro, vai para o inferno. Você está entendendo? Porque não envolvia amor. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, falou assim: vem cá, William, vem cá, vem me conhecer. Eu não quero que você viva com esse medo. E é o medo de Deus que a gente tem, né? O medo do inferno, o medo de Deus. E falou assim: não convivo. O que é o medo? E eu pergunto para você: qual que é o seu maior medo? O que você tem medo? Eu tenho alguns, né? Não vou falar aqui, mas eu tenho alguns. Mas é para você responder para você mesmo. Qual que é o seu maior medo? O que é o medo? O medo, eu dei uma pesquisada aqui, é uma emoção básica, tá? Instintiva de alerta, essencial para a sobrevivência, que prepara o corpo para enfrentar ou fugir ameaças reais ou percebidas. Ele envolve componentes psicológicos, físicos, como taquicardia, sudorese, né, que é o suor, respiração acelerada, sendo desencadeado pelo cérebro, a amígdala, ao detectar o perigo. O que é o medo? O medo, biologicamente, a gente tem uma área no cérebro que chama amígdala. Não é a amígdala da garganta, não, tá? Não é essa que inflama e dá febre, não. É um lugarzinho que é um pontinho pequenininho, parece amêndoas mesmo. E ele é o que alerta a gente, tipo assim, do perigo. É ele que dá a sensação, enfrentar ou fugir. Sabe, é aquele negócio, ou vai pra luta ou foge. Ele está ligado exatamente às nossas emoções, tá? É aquela coisa assim, você já viu que quando você toma um susto, um medo, daqui a pouco você vai ver. Uma vez eu fugi de um cachorro, gente, que na hora que eu vi, eu já estava dentro do terreno de uma casa, já do outro lado, não sei nem como é que eu pulei um muro, tá? Verdade isso, o cachorro saiu pra rua lá, era um cachorro bravo que tinha na rua lá. Gente, na hora que eu vi, sério mesmo, eu já estava do outro lado do muro. Eu nem sei como é que eu fiz, por causa do medo. O medo faz isso com a gente. É lutar ou fugir, né? E o que me chama a atenção, vindo agora para a história bíblica, que Deus, quando Ele cria a gente, o homem, a mulher, né, toda a criação dele, fala que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Tá certo? Né? Vocês concordam comigo? Estamos juntos? Né? A imagem e semelhança de Deus os criou, certo? Quando fala isso, fala que Deus colocou na gente todos os atributos dele. As emoções que Deus sente, Ele colocou na gente. Sabe? Deus, Ele se entristece? A Bíblia diz que Ele se entristece, né? Deus sente alegria? Sente alegria. Deus sente ira? Sente. Que mais aqui? Agora, se eu perguntar para você, Deus sente medo? Aí ficou na dúvida, né?
Vou mudar a pergunta. Deus já sentiu medo? Eu acho que é o que a Sueli está pensando ali, né? Jesus sentiu medo? Gente, eu comecei a dar uma estudada sobre isso. Eu falei assim: Senhor amado, o Senhor, quando se fez homem, Ele não foi um Deus trapaceiro. Ele não deixou algo que Ele não sentiria, que a gente sente, que a gente passa, que Ele não teria passado, sabe? Sabe aquela coisa que quando a pessoa vira e fala assim, William, mas você tem que entender que Jesus é Jesus, né? Sabe, que como se Jesus ele tivesse deixado algumas coisas assim extras para ele não sentir, porque daí seria uma vantagem que ele ia ter para ele aguentar tudo que ele passou. Sabe esse pensamento? Então, esse pensamento é errado. Jesus ele sentiu. E aí eu comecei a pensar assim, quando o ser humano sentiu medo pela primeira vez, você sabe onde foi? Eu faço essas perguntas assim, para reflexão, tá? Não é que eu quero uma resposta, tá? Reflexão. Quando que a Bíblia diz que o ser humano sentiu medo pela primeira vez? Quando seria? No Jardim do Éden. Quando foi? Depois de ter comido lá o fruto. E na hora que acontece um ato interessante. Se a gente for entender, Adão tinha sido criado, Adão e Eva, e Deus fala que ele vinha na viração do dia conversar com Adão e com Eva, todas as tardes, né? Viração do dia, para o judeu, o dia começa ao entardecer, sabia? É essa viração do dia, quando está escurecendo é o outro dia, é a viração do dia, é a hora que o dia está virando. O dia começa para o judeu com um descanso. O dia não começa na hora que você acorda, o dia começa na hora que você vai dormir. Tá entendendo? É assim para eles, né? E eu acho que se a gente adaptasse isso na nossa vida, a gente ia viver bem melhor, entregando já o começo do nosso dia, né? Na hora que a gente começar com o descanso, descansando, porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Não é assim que está escrito? Assim, que Deus, Ele dá aos seus enquanto dormem. Então, a gente descansar já, tendo a certeza que Deus está cuidando de nós, entregando o nosso dia, e a gente acordar bem para ir trabalhar e ir para a luta, né? E na viração do dia, a gente entrega o nosso dia de novo para Deus, antes de dormir. Bom, mas aí, nesse momento que seria a viração do dia, a hora de estar conhecendo a Deus, Adão fala que ele teve medo e se escondeu. Até então, parece que o homem não tinha medo. Que medo foi esse que ele sentiu de Deus? Pelo fato de ter feito algo de errado. E o mais interessante que eu acho que é que Deus, sendo conhecedor de tudo, sabendo de tudo, que o Adão já tinha desobedecido, Deus não deixou de ir se encontrar com Adão e com Eva. Você já parou para pensar nisso? Que Deus, não é por causa dos seus erros que Deus deixa de ir se encontrar com você? Deus, Ele não deixa de estar lá no horário marcado, no mesmo lugar do encontro com você. Quem não vai para lá é você. Quem não vai para lá sou eu. As pessoas perguntam, né, onde Deus estava quando acontece toda essa calamidade, né? Essa semana nós ficamos sabendo de uma família que teve uma dor muito grande, uma perda. E por coincidência, essa família eu conheci nesse salão aqui, ó. Eu conheci o menino, né, dessa tragédia que aconteceu essa semana. Conheci ele criança aqui, correndo nesse salão. Eu corri com ele aqui dentro. E aí a gente pergunta, Deus, por quê? Onde o Senhor estava? E a resposta é, eu estou no mesmo lugar que vocês me deixaram. É onde você está. Aonde você foi parar. Por que você não estava nesse lugar de conhecimento, de intimidade comigo? Por quê? Porque tive medo e me escondi. Essa é a resposta. Essa não é a resposta do Adão, é a resposta da humanidade. Tive medo e me escondi.
Os principais aspectos do medo é uma função de sobrevivência. A gente quer se preservar. A gente quer, eu falo assim, quer se safar. E você querendo se safar, você se torna um safado. É um trocadilho interessante, né? Mas você já parou para pensar que o safado é a pessoa que quer se safar? É a pessoa que quer livrar a própria pele? É um instinto de sobrevivência. Atua como um mecanismo de defesa, permitindo uma reação rápida a situações arriscadas. Ele também é a reação física. Ele aumenta os batimentos cardíacos, tensão muscular e libera adrenalina. A origem pode ser inato, instintivo ou aprendido através de experiências passadas. Você já percebeu que normalmente quando a mãe tem medo de barata, os filhos também têm medo de barata? O que a barata pode fazer de mal para você? Eu não tenho medo não, eu tenho nojo. Um amigo meu falou assim, William, mas você tem que considerar que barata voa, né? Não tem um macho na hora que a barata voa, né? Eu tava vendo um vídeo, esses cortes de internet aí, né? Uma criança brincando com uma cobra, um bebezinho assim, tipo o Zazá, brincando com uma cobra. E as mães apavoradas, né? Não era uma cobra assim, aquelas cobras que criadas em casa, né? E as mães apavoradas, ai meu Deus, como deixa? A cobra não está fazendo nada. Mas por que a gente bota esse medo? É o instinto de preservação. É o medo de que algo ruim vai acontecer. E você já percebeu? Eu acho que o número é 85% dos seus medos nunca acontecem. 85% das coisas que você vai se preocupar durante essa semana não vai acontecer. Você sabia? Isso é estatística. Aí você fala, William, mas aconteceu algo de ruim. Não, estava nos 15%. Era os 15%. 85% das suas preocupações não vão acontecer, gente. Relaxa. Relaxa. Né? Tranquilo. Né? O espanhol que fala, tranquilo, tranquilo. Na fábrica lá, quando a gente está correndo lá, o filipino, ele fala, keep calm, keep calm. Mantenha calma, né? Bom, tem alguns sintomas que o medo causa, inclui taquicardia, sudorese, tremores, boca seca e respiração agitada. Muitas vezes ele também paralisa, né? Não tem aquelas pessoas que quando tem um medo assim, algo não conseguem nem correr, né? Também pode ser que paralisa. Diferença da ansiedade. O medo é a reação a uma ameaça imediata, enquanto a ansiedade é a antecipação do perigo futuro. E o que Jesus disse sobre esse medo do futuro que a gente tem, que é a ansiedade? Para a gente não ansiar com coisa alguma. Basta a cada dia o seu próprio mal. Já vai acontecer bastante coisa hoje, tá? Não precisa se preocupar com amanhã. Aí você fala, William, mas assim também eu não vou. Não é isso, gente. Você tem que entender que a gente fica gastando muita energia com isso. Jesus está falando assim, se preocupa com agora, viva agora. Por exemplo, tem gente que às vezes está aqui e não consegue se concentrar no que está acontecendo aqui, porque a cabeça dela está amanhã, na conta que ela tem que pagar, no zangueu que ela tem que fazer, na peça que ela deixou lá e talvez esteja dado errado, o furiô que ela soltou, e amanhã o chefe vai chegar catracando, né? Sabe, você está tão preocupada com as coisas de lá que você não consegue prestar atenção no hoje, no agora. Quantas pessoas você vai nos restaurantes hoje e as pessoas estão ali, mas não estão ali? Quantas pessoas estão ali e estão aonde? No celular. Gente, faça um teste. Quando você estiver com alguém no restaurante, deixa o celular virado para baixo, para você nem ver que está piscando, tá? Deixa no mana, talvez, se o celular tiver. E olha para a pessoa, conversa, né? Esteja ali, que seja 15 minutos, mas esteja inteiro. Não é estou 10% aqui, 90% pensando lá, ou 90% aqui, 10% pensando lá. Não, esteja 100%. Isso é ser completo. Isso é ser inteiro onde você estiver. Quando o medo surgiu na primeira vez na história bíblica, foi lá em Gênesis 3:10, que a Sueli deu a dica ali, né?
no Jardim do Éden, quando fala, tive medo e me escondi. Só que a Bíblia diz um atributo de Deus, um atributo, vamos dizer assim, eu estava até meditando essa semana, a Bíblia diz que Deus é amor. Aí o pensamento, se eu não me engano, foi aristotélico, assim, o Aristóteles, né, filósofo grego, ele tinha uma coisa muito de lógica, né? Por exemplo, se eu falasse assim, Deus é amor, então eu poderia falar que o amor é Deus. O pensamento grego, ele faz meio que esses trocadilhos, sabe? Porém, na teologia e na cultura hebraica, quando a gente fala Deus é amor, aí tem uma questão gramatical e teológica, tá? Gramatical por quê? Deus é o sujeito da frase e o amor é o predicado, tá? A gente que estuda em Roma lá, eu falo muito sobre isso, né, Alessandro? Deus é amor. Quando se fala Deus é amor, o sujeito é Deus, ser, pessoa, e o amor é um atributo dele, tá? É como se fosse assim, o que Deus sabe fazer é amar. E no hebraico, quando você coloca um substantivo, né, quando você nomeia alguém com esse substantivo, por exemplo, a gente aprende no nosso português que os nossos nomes são substantivos, né? William, né, é um substantivo comum, né, é um nome próprio, né, tem toda aquela análise morfológica que a gente faz na escola, né? Mas é substantivo. Substantivo é o quê? O que você nomeia as coisas, né? Cadeira, né? Quando no hebraico você coloca um nome em algo, é um nome verbal. Você sabia? E não é um nome que seria assim, por exemplo, quando a gente fala assim, que Deus é amor, que se vamos nomear Deus como se um dos nomes dele fosse amor, assim como Deus é justo, Deus é soberano, Deus é onisciente, onipresente, todos esses atributos de Deus que a gente coloca, como que eu diria, nomeando, né, falando de Deus, em hebraico seria como se fosse assim, um verbo no presente contínuo. Seria mais ou menos assim, Deus é amor, é que Deus ama, está amando, amará infinitamente. Não tem fim, é presente contínuo. É assim que acontece. E a gente não tem isso no nosso português, é até difícil de entender, né? Então, quando você nomeia algo, você está falando desse presente contínuo, de você realizar uma ação continuamente. Não é que amará, é que ele já ama. E sempre amou, e vai continuar amando, é assim. Então, quando a Bíblia diz que Deus te amou, não é pelo que você fez, ou você fará, que você vai ser merecedor desse amor, porque Ele te amará, é porque Ele sempre te amou. E o texto que a Cláudia leu aqui lá nos Salmos, né, que fala lá que Deus entristeceu. Uma vez o meu irmão lendo assim, Deus entristeceu, né? Ele falou, entristeceu, eu falei, seu louco, Deus ficou triste, né? Não, entristecer é aquele ato de tecer mesmo, sabe, as linhas indo num tapete, sabe, passando por uma malha. E é isso que acontece com os nossos nervos, né, os nossos músculos, né, tendões. Quando a gente está sendo formado, eu vejo assim, o nosso netinho ou netinha lá está sendo formado agora, está acontecendo isso, né, as células estão esticando. Se eu mostrar o ultrassom que a gente recebeu essa semana para vocês vão endoidar, igual eu endoidei, os bracinhos estão lá já, gente, as perninhas estão lá já, o coraçãozinho batendo, a gente ouviu o coraçãozinho, sabe, é esse entristecer de Deus, e Deus já amou. Fala que quando não tinha nada ainda, Ele já tinha escrito todos os dias. Eu e você fomos formados assim. E por que a gente tem medo? Por quê? Por que a gente tem medo? Sabe por que a gente tem medo? Vou falar para você. É porque a gente não confia no caráter do Pai. A gente não confia no caráter do Pai. Por quê? Se a gente conhecer mesmo esse Deus, e confiar no caráter dele, que ele já nos amou, gente, a gente vai se entregar. A gente vai se entregar a esse amor.
E a gente nunca mais vai querer sair do centro da vontade dele. E tudo que a gente fizer agora não é mais para merecer uma graça. Merecer uma graça fica até estranho, né? Porque a graça é favor imerecido, né? Merecer o mérito não é mérito. E é exatamente essa palavra, é graça. Você vai se entregar a esse amor e agora você vai entender que a vontade que você tem dentro de você é a vontade dele. Você vai querer fazer exatamente a vontade que ele quer que seja realizada na terra. Não é a gente buscando fazer o que é certinho para alcançar o céu. É porque nós somos do céu e estamos fazendo aqui na terra. Não é um ser humano tentando se tornar espiritual, é porque somos espirituais vivendo uma experiência humana. Essa que é a jogada, essa que eu falo que é o pulo do gato, né? Esse que é o lance. Você está entendendo? Se a gente buscar conhecer esse amor e se livrar de todo medo, na verdade, e a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18, abra lá, para você ver que eu não estou mentindo. A gente tem que ler, tá? Porque às vezes o William fica só falando, mas não lê a Bíblia, né? 1 Coríntios 4,18. Coríntios não, é João, perdão. 1 João 4,18. Você sabe por que a gente fala 1 João, né? 1 João e não 1 João? Você sabe por quê? Porque pode falar, eu sei, você falou certo, a primeira carta, né? A epístola, a carta de João, a primeira carta de João. E lá os livros, lá, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Não é, sabia? Não é primeira, é primeiro. É o primeiro livro das crônicas, o primeiro livro dos reis, né? Essa jogada. Um é o primeiro livro, o outro é a primeira carta, né? Mas assuntos aleatórios. 1 João 4,18. Deixa eu ver aqui. Hiro, lê pra gente. No amor não há medo, pelo contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Essa versão aí eu gosto muito dela, né? No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo, aqui na minha tá assim, produz tormento. Na da Hiro tá, produz castigo. Ele entende que haverá um castigo, né? Aquele que teme não é aperfeiçoado, não é melhorado, não progride, não se desenvolve em amor. Você está entendendo que agora, se Deus realmente estiver na sua vida e você entendeu o que é esse amor de Deus, todo o medo tem que lançar fora? Aí você fala, William, mas eu não vou ter momentos que eu vou precisar, né? É errado ter medo? Não, medo é um instinto humano, e isso que eu digo que Jesus também sentiu medo. E é interessante que, nossa, é extraordinário, porque Deus, ele sabia o que era o medo, sim, pelo fato de ser onisciente, de saber todas as coisas. Mas eu fico pensando, a experiência humana de ter tido medo, em Cristo, Deus teve. Ali no Getsemane. E a gente vê na oração de Jesus, ele falando, Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, que eu não tenha que passar por isso. Só que aí ele se entrega. Ele fala assim, porém, seja feita a tua vontade e não a minha. Se você não assistiu aquele filme Paixão de Cristo, já é um filme velho, tá? Vou dar um spoiler, Jesus é crucificado no final. Mas ele ressuscita, tá? Você já tinha que saber dessa história. É muito lindo a cena de Jesus, ele orando no Getsemane, porque se você não sabe, esse filme foi gravado em aramaico, a língua que Jesus falava. E ali dá para ter a sensação de como é que teria sido essa oração, né? Jesus falando Eli, né? Deus meu, né? E tem até a legenda, tá? Você vai entender. Mas ele escuta no original, para você ter a sensação de como foi essa oração no aramaico. É muito lindo, é logo no começo do filme. Que daí Jesus já vai ser preso e o filme só vai falar desse período, né? Da surra que Jesus tomou até a crucificação e o final, a ressurreição. Porém, eu comecei a imaginar
o que foi isso que Jesus sentiu não é diferente do que a gente sente muitas vezes. E pior até, né? Porque ele sabia o que iria sofrer. E ele sabia para o que ele tinha vindo. E existem 2 dias importantes na nossa vida. Você sabe qual que é os 2 dias importantes na vida da gente? Isso aqui eu ouvi do professor de filosofia, Mário Sérgio Cortella. O primeiro dia é o dia que você nasce. Esse dia é de extrema importância na sua vida. O segundo dia, mais importante da sua vida, é o dia em que descobrimos para que nascemos. Esses 2 dias são os mais importantes. E a crise da humanidade, hoje em dia, a crise existencial que muitas pessoas têm, é porque você não vê sentido na vida. Por que eu nasci? Por que tanto sofrimento? Por que tantas coisas acontecem? Tem um livro famoso, Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E dá para escrever outro, né? Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Dá pra gente continuar aí, né? Não sei se já existe, né? Mas se existe, eu vou registrar. Se não existe ainda, eu vou registrar, né? Para mim escrever esse livro. Gente, as coisas ruins acontecem conosco porque tudo que podia ter acontecido de ruim Jesus já levou para a cruz. E se acontecer uma coisa que seja tão ruim, a chegar ao ponto de nos matar, só voltamos para casa. Só voltamos para casa. É o dia que Deus está esperando. E sabe qual que é o único medo que eu tenho na minha vida agora? Lógico, você vai falar, você não tem medo de barata? Não, tenho nojo. Não tenho medo não, né? O macho que é macho não fala que tem medo, fala que tem nojo, tá? Eu tenho alguns medos sim, alguns receios, vamos dizer. Mas o único medo que eu tenho de verdade é de chegar no fim da minha vida e de não ter entregado tudo. O único medo que a gente tem que ter na vida é esse, eu acho. De você chegar na sua vida, no fim da sua vida ali, e ter a incerteza de não ter entregado, não ter sido tudo o que você podia ser. Você já parou para pensar nisso? Será que você está sendo tudo o que você pode ser? Nas mãos de Deus, lógico, né? Porque nas suas mãos você só vai fazer besteira, tá? Pense nisso, reflita nisso. Será que você, durante a sua vida, você, com esse medo de tantas outras coisas que não importam, na verdade, as outras coisas não importam, e eu estou falando sério, tá? Esse negócio de você ficar correndo atrás do que é seu, não importa. Isso aí, no final não vai servir para ninguém, para nada. Você lembra daquela história do homem lá que tinha colhido muito? E ele falou assim, vou montar celeiros maiores ainda, e direi para minha alma, descansa, porque tem acumulado para quem? Para si muitos bens. Aí isso aí foi Jesus contando essa história, tá? Ele fala assim, o que vai dizer? Louco, essa noite pedirão a tua alma, e para quem será? Eu não estou fazendo terrorismo aqui não, porque eu sou um cara que eu quero ficar rico sim, tá? Eu não estou pregando contra a riqueza não, tá? Eu quero ficar rico, eu quero ter muito, mas eu quero uma riqueza com propósito. Eu quero uma riqueza que não seja só para mim. Eu não quero uma riqueza de acúmulo. Eu não quero um dinheiro guardado só para mim ter segurança, para mim não ter medo do amanhã. Talvez a Coreia vai bombardear nessa coisa aí que a China está aí, né? Taiwan, a primeira-ministra falou um negócio lá que os chineses não gostaram. E aí, se vier bomba na nossa cabeça, já tem um dinheiro guardado aqui para mim fugir para o Brasil. Meu irmão, se for assim, eu tenho que ser o primeiro atingido pela bomba. Quando a bomba vier, tem que ser o primeiro, sabe? Porque não sou merecedor das bênçãos que Deus deu. Riqueza sem propósito é loucura. É a mesma atitude desse cara louco. Por isso, todo acúmulo que você tiver na sua vida, toda prosperidade, tem que ser para melhorar a vida dos seus irmãos. Tem que ser para ajudar, tem que ser para contribuir. Sabe aquela coisa assim de quando um parente seu está doente
e lá o pessoal, ninguém tem condições, e você tem, seria as palavras de Esther, foi para essa hora que eu vim. Sabe, é aquilo, sabe qual que é o maior absurdo? Quando você vê uma necessidade, e fala assim, ai que absurdo, alguém tinha que fazer alguma coisa, sendo que você tem poder para fazer e não faz. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Vocês estão entendendo? O que Deus quer de nós? Qual que é a vontade de Deus? Não é que você não vai ter medo, mas é que você não vai se render a Ele. E com esse medo de não ter entregado tudo, a gente vai seguir, prosseguindo e conhecer o Senhor, para entregarmos tudo. Amém? Encerro por aqui, vamos ficar de pé? Vamos orar. Hoje também temos a presença de Henrique, né, Henrique? Henrique é conhecido de uma forma bem inusitada, né? Jiu-jitsu. É o esposo da Nicole. Nicole é a nossa pequena perigosa. É uma benção ter vocês aqui. O Eric está aí com a gente também, né, Eric? Semana passada estava também, né? Eu que não estava. Sempre bom ter os irmãos aqui com a gente. Marcos, minha esposa, voltada do Brasil, né? Que benção. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra diz, Senhor, que no teu amor não há medo, Senhor. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Por isso, Senhor, se tivermos algum receio no nosso coração, algum medo que nos atormenta, alguma angústia, Senhor, que tem tirado a nossa paz, Senhor, nós queremos essa noite entregar nas tuas mãos, Senhor. E, ó Deus, nos ensinar a confiar em Ti, Senhor, somente em Ti, ó Deus, porque, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós, sim, ó Deus. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Deus. O Senhor, ó Pai amado, muitas vezes a gente olha para a nossa vida e se acha um nada, Senhor, porque pecamos, sim, erramos, mas sabemos que o Senhor é um Pai amoroso, um Pai bondoso, Senhor, que quer nos trazer de volta, Senhor, aos Teus braços, ó Pai. Por isso te pedimos, Senhor, que nessa semana, ó Deus, tenhamos experiências contigo, com o teu amor, Senhor, com, ó Pai, o conhecimento de Ti, Senhor, na relação, que as nossas orações, Senhor, não sejam frases decoradas, Senhor. Muitas vezes as nossas orações são só lista de pedidos, ó Deus, são só listas, ó Pai amado, de demandas, ó Deus amado, daquilo que nós queremos que o Senhor faça, ó Deus. Mas, ó Pai amado, nós não paramos para conversar contigo, nós não paramos para contar como foi o nosso dia, quais são as angústias do nosso coração, os nossos temores, sim, Senhor, queremos colocar diante de Ti, Senhor, e sermos diretos, contarmos tudo, Senhor, para Ti, Senhor, as nossas falhas também, confessarmos os nossos pecados ao Senhor e sermos, ó Pai amado, como a Tua palavra diz, sermos curados, ó Deus. Por isso, Senhor, vem, Senhor, revela, Senhor, a Tua face a nós, Senhor. Ó Pai amado, que possamos entender, Senhor, como Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus amado, se relacionou contigo, Senhor, que nós tenhamos essa relação também, Senhor, de intimidade. Ó Pai amado, que as nossas orações não sejam, Senhor, essas frases decoradas, Senhor, essas listas de pedidos, ó Deus, mas que seja, Senhor, reflexo de um relacionamento, pessoas que querem Te conhecer mais e mais, Senhor, e deixar também ser conhecido. Sabemos que o Senhor conhece, sim, Senhor, porque o Senhor sabe de tudo, mas nos deixarmos sermos conhecidos pelo Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá uma semana, Pai, debaixo da Tua proteção, da Tua bênção, ó Deus. Ó Pai amado, queremos Te pedir por essa família que está enlutada por essa tragédia que aconteceu essa semana, Deus. Ó Pai amado, cuida dessa família, consola, conforta. Nós não sabemos o que aconteceu ali, Senhor. Só o Senhor estava ali naquela hora, Senhor. Ó Deus amado, e o Senhor sabe, ó Deus, o que aconteceu, ó Pai. Por isso não queremos achar um culpado, Senhor, mas, ó Pai amado, queremos rogar o Teu consolo, Senhor. Ó Pai amado, a Tua paz sobre aquele lar, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos, ó Deus, participar da ceia do Senhor agora, Senhor, com os nossos corações leves, Senhor, tendo a certeza que o Senhor que nos purifica de todo o pecado, Senhor. Se há algo, Senhor, que faltamos com os nossos irmãos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, Senhor, pecados, ó Pai amado, que cometemos, ó Deus amado, contra os nossos irmãos, ó Deus amado, que o Senhor nos perdoe, nos cobre com o Teu sangue, Senhor. Ó Pai amado, porque não é, Senhor, que nos sentiremos dignos
Deus, de morder o teu pão, ó Deus amado, ou tomar o teu cálice, Senhor, mas porque o Senhor voluntariamente ofereceu o teu cálice, ó Deus amado, o teu sangue e o teu corpo por nós, ó Deus, para perdão dos nossos pecados, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro agradecido. Amém. Pode se assentar. Certo? Ainda temos ceia hoje, né? Eu pensei que a ceia tinha sido lá em casa, né? De uma forma diferente, né? Que foi o jantar lá em casa na virada do ano, né? Amém. Deus abençoe. Amém. Já gostaria de convidar o diácono Roberto, diaconisa Nilce, por gentileza. Amém. Vamos então participar da Santa Ceia. Os irmãos que vieram preparados para participar da Santa Ceia podem, por gentileza, ficar de pé. Amém. Nós vamos estar ministrando agora a Ceia do Senhor, que possamos então participar deste momento tão importante. Este momento que o Senhor instituiu para a igreja do Senhor, de estarmos em comunhão com o corpo de Cristo e poder comer do pão que representa o corpo do Senhor, do cálice que representa o sangue do Senhor. Aleluia. O Senhor que foi morto lá na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele sofreu calado como ovelha muda, Ele foi levado ao lugar de morte, à cruz, e ali Ele se sacrificou por mim e por você, para que tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Você que está neste lugar, você que já foi batizado nas águas, você que está em comunhão com o corpo de Cristo, amém? Eu te convido para participar conosco. E no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então veja, querido, há condições para participar da Santa Ceia do Senhor. Nós não podemos assentar à mesa e participar indignamente. Por isso a Bíblia nos convida a examinar nós mesmos. Cada um examinar a si próprio. A partir daí, participar da Santa Ceia do Senhor. Então, o convite é que ninguém fique de fora, amém? Talvez você que está aqui, às vezes não se sente bem em participar por algum motivo, mas o Senhor Todo-Poderoso, aquele que tem o poder para perdoar pecados, aquele que tem poder para sarar, para curar, para colocar as coisas no lugar, Ele está aqui. Amém? Nós só precisamos reconhecer que nós precisamos dEle, nos colocar diante dEle. Por isso eu convido cada um dos irmãos a examinar a si próprio e a orar ao Senhor, amém? Faça ao Senhor uma oração de entrega. Se você precisa pedir perdão, se você precisa de conserto, faça isso agora, mas não deixe de ceiar, amém? Em nome de Jesus. Então você tem esse um tempinho para você orar, amém? Faça isso agora, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Como é precioso, Senhor Deus, este momento, porque é uma ordenança do Senhor. O Senhor instituiu a Santa Ceia, e está escrito que nós devemos participar da ceia até que o Senhor venha.
E este ato, Senhor Deus, de cear, nós anunciamos a morte do Senhor, de Cristo Jesus, até que Ele venha. E como é prazeroso, Senhor, é uma honra para nós poder cear, ó Deus, poder participar junto com o corpo de Cristo. Ó Deus, pedimos ao Senhor, vê se há em nós, Pai, algum caminho mau, nos perdoa, nos purifica de todo pecado, porque eu creio que o sangue de Jesus sobre nós é poderoso para perdoar pecados, Senhor. Nós queremos estar aptos para participar da Santa Ceia do Senhor, em comunhão juntamente com os irmãos, poder celebrar, aleluia, nos alegrar na presença do Senhor e anunciar a morte de Cristo Jesus até que Ele venha, Pai. No nome de Jesus, nos abençoa, nos torna apto a participar da Santa Ceia, porque nós não queremos ser condenados, ao contrário, Senhor, queremos viver uma vida de liberdade com que Cristo Jesus nos libertou e glorificá-lo em todo tempo e lugar, em nome de Jesus. Vamos estar orando, amém, pelo pão e pelo cálice, amém, em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, Senhor, nós agradecemos o teu santo nome nesta noite, Senhor. Senhor, que seja a honra, seja a glória, seja toda a adoração, toda a nossa gratidão a ti, Senhor. Pai, Senhor, muito obrigado por mais este momento, Senhor, por mais nós sentamos à tua mesa, Senhor, para celebrar a tua vitória, celebrar, Senhor, a tua vitória sobre o pecado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o teu sangue derramado aqui na cruz, Senhor, que nos renova, Senhor, que nos redime de todo pecado, Pai. Muito obrigado, Pai, Senhor. Eis a tua igreja que te adora, Senhor. Eis a tua igreja, Senhor, que não se cansa de louvar a ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, Senhor, encontre em nós, Senhor, verdadeiros adoradores, Senhor, que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós, nossos corações, nos derramamos aqui nesta noite, Senhor, sabendo, Senhor, que tu és o nosso Deus, Senhor, e que nada se compara a ti, Senhor. Muito obrigado, te damos graças e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão precioso diante de ti. Muito obrigado, Pai. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor endireita as nossas veredas. Aleluia, muito obrigado. Que o Senhor faz caminhos retos para nós, Oh, Pai. aleluia, Jesus. Ah, Senhor, nessa noite eu te peço, meu Deus, abre os nossos olhos, Pai, os olhos espirituais, Deus, para que nós, Senhor, contemplamos, meu Deus, a tua glória, Pai. Senhor, ao sentar na tua mesa, beber tomar o vinho, Senhor, e comer o pão, Senhor, que representa o teu corpo, Senhor, moído naquela cruz por nós. Senhor, ninguém morreu por alguém, Pai, a não ser o Senhor, porque a tua palavra diz que só há um Deus, e o Senhor é o nosso Deus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós, Senhor, meu Deus, ao sentarmos à tua mesa, Senhor, meu Deus, que haja em nós, Pai, Senhor, olhos abertos, Pai, Senhor, para aquilo que o Senhor quer para nós, que nós, Senhor, meu Deus, possamos contemplar a tua glória e a tua majestade, Senhor, meu Deus, e nos deleitarmos em ti, porque a tua palavra diz, Senhor, meu Deus, que o Senhor concede desejo para aquele que se deleita em ti. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração como igreja nessa noite seja nos deleitar em ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Seu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de sua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar.
restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Participemos do pão. Aleluia. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participamos do cálice. Jesus maravilhoso, aleluia. Sim, este sangue Oh Jesus, obrigado Senhor. mais alto que Obrigado Jesus, aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve seria. te louvamos Senhor. Obrigado Pai, obrigado Senhor Jesus, pelo teu corpo Pai, que ali foi, ó Deus, moído ali na cruz, pelo teu sangue vertido Senhor. Muito obrigado meu Pai, eu te louvo e te agradeço Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia, amém queridos, podemos assentar.
Amém. Agora nós vamos estar passando pelo momento de dízimos e ofertas. Eu quero estar lendo com os irmãos ali em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Somente esse versículo. Os irmãos que não estiverem preparados, não se sintam constrangidos. Amém? Quem puder, pode estar ofertando a casa do Senhor. Amém? Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos. E das tuas próprias mãos te damos. Quem assemelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Deus amado, és querido, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Deus amado, pelo privilégio, Senhor, estarmos reunidos em Teu nome. Venho agradecer, Deus amado, pelos dízimos e ofertas, Senhor, para a Tua obra, Pai, e que no nome do Senhor Jesus, Deus amado, essas ofertas, Senhor, sejam usadas, Senhor, para engrandecimento da Tua obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada vida aqui. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, da saúde, Senhor. Prospera, Senhor, os caminhos, Senhor, de cada vida aqui, Deus amado. Sabemos, Senhor, que tudo vem de Ti, ó Deus amado. Então, em nome do Senhor Jesus, da saúde, Senhor, da Tua graça, da Tua paz, Senhor, do Teu bom ânimo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo, Deus amado. Muito obrigada, Senhor, por cada vida. Louvo e agradeço, Senhor, a Ti, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a vida, Senhor, dos irmãos, de cada visitante, volte sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mais um dia na presença dEle. Amém, queridos? Aleluia. O Senhor é bom, amém? Amém. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Louvado seja Ele por toda graça, por toda bênção que Ele tem dado a nós. Em nome de Jesus. Mais uma vez quero agradecer a presença dos nossos queridos visitantes. Amém? O irmão Tarley é isso, né? Seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. O Henrique mais uma vez conosco. Mais uma vez também o Mico, né? Seja bem-vindo, Mico. Saudade, a gente está com saudade do Mico, né? Ele está aqui agora, graças a Deus. O Mico é filho da Kemi, Michele. Pensando na Kemi aqui, da Michele. E também os nossos amigos Marcos, né, e a Kemi, pensando neles aqui, né, que chegaram do Brasil, estão novamente conosco. E graças a Deus a igreja do Senhor crescendo, e o Senhor, o Senhor cumprindo os propósitos dele na nossa vida, na vida da igreja, na vida de cada família. Irmãos, eu fico muito feliz com tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E eu sei que este novo ano, o ano de 2026 promete. Eu creio que grandes coisas estão por vir. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor nos direcionou ao ano profético, o ano do crescimento. Então toma posse desta palavra profética para a sua vida, para a sua família, amém? O ano do crescimento. No próximo domingo, o nosso culto será lá em Fujioka. Irmãos, tá difícil conseguir lugar aqui, salas aqui, tá bem concorrido, mas nós conseguimos lá em Fujioka, vai ser no segundo andar, tá bom? Então os irmãos, por gentileza, façam uma força, amém? Se esforce um pouco,
sai mais cedo, amém? Chega mais cedo para ajudar a gente a organizar, para estar em comunhão conosco também. Isso vai edificar a sua vida e vai trazer muita alegria para o ministério. Em nome de Jesus, eu creio nisso, amém, queridos? Em nome de Jesus. E no próximo final de semana nós estaremos ministrando justamente sobre esse tema, o ano do crescimento, amém? Então não perca, vamos participar, vamos nos doar ao Senhor. Queridos, eu já vi algumas pessoas falando sobre assistir o culto pela internet, né? Às vezes devido ao frio, devido à distância, né? Ou não sei, né? Às vezes a pessoa não está bem, prefere ficar em casa assistir pela internet. Mas veja bem, é diferente assistir o culto do que participar. A gente não consegue participar do culto ou cultuar assistindo pela internet. A gente assiste, recebe de alguma forma, mas é diferente quando você cultua você mesmo, está de corpo presente, adorando, cultuando, participando, em comunhão com os irmãos, abraçando, sendo abraçado, orando, né? Intercedendo pelo seu irmão. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso traz uma bênção muito grande sobre nossas vidas. Então faça isso, amém? Se esforce, esteja conosco lá a partir das 6h30, lá em Fujioka, amém? Nós estaremos colocando no grupo da igreja mais uma vez o endereço, caso alguém não saiba. Acredito que todos os irmãos já conhecem bem. Se porventura algum visitante não conhece, os irmãos que tem, né, convidado, por gentileza, passe o local, amém? A localização, para que os irmãos possam estar conosco também no próximo final de semana, em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos estar orando para terminar o nosso culto, em nome de Jesus. Caso os irmãos queiram oração, amém? Pode nos procurar no final do culto, que estaremos aqui para orar pelos irmãos também, em nome de Jesus, ok? Temos novidade agora na próxima escala de ministração. A irmã Ângela estará ministrando para nós a palavra do Senhor no próximo, ou melhor, no segundo domingo, né? Desse mês agora, a irmã Ângela estará ministrando. O Senhor tem levantado mais pessoas, mais ministros, amém, na igreja, isso para a glória do Senhor, amém? Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós mais uma vez queremos agradecer ao Senhor por este dia, Senhor, que o Senhor fez para o louvor da sua glória. Nós cremos, Pai, na palavra que diz que é melhor estar em tua casa um dia, em tua presença, ó Deus, do que 1000 em outro lugar, Senhor. Nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Ó Deus, de podermos adorar o teu nome, louvar o teu santo nome, Pai, de podermos assentar à mesa contigo, ó Deus, estar em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, Pai. Isso é muito precioso, Senhor, e nós nos alegramos, a nossa alma se alegra, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja ministrando, continuando a ministrar em cada coração, Senhor. Pai, que no decorrer da semana nós possamos ter experiências contigo, que nós possamos ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, ministra em nossas vidas. Nós queremos andar na direção do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, fala conosco, Pai. Porque nós queremos, ó Deus, no nome de Jesus, ó Deus, caminhar os teus caminhos que são perfeitos, ó Pai. Aleluia, no nome de Jesus, e que a palavra do Senhor verdadeiramente encontre lugar no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, mas que possamos viver segundo a tua vontade, essa vontade que é boa, perfeita e agradável, Pai. Nós queremos, Senhor, vivê-la em nome de Jesus. Amados, que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça em nome de Jesus, graça para viver, graça para trabalhar, graça, aleluia, para prosseguir nos propósitos e projetos que o Senhor tem para você nessa terra, em nome de Jesus, e que o Senhor revele a ti a sua face de amor e te dê paz, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor, hoje, agora e para sempre, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Amém. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia.